bondosa era tão longe, ouro distante, distante. Agenda. Lei de Incentivo à Cultura. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Governo de Minas. Apoio Cultural, Magnesita e Uzi Minas. Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil das Gerais. Apoio cultural, status, café, cultura e arte. E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil das Gerais. Gente, olha só, ensinar os filhos em casa aumenta o número de pais que preferem assim. Não há nada que proíba essa prática. Inclusive, já existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas o Ministério Público não reconhece como algo legal. E você, o que acha? Vê vantagens? Vê desvantagens de crianças e adolescentes não estudarem numa escola? Então, gente, se você tem a dizer, esse assunto é polêmico, mas é bom, né? Eu já vi, assim, telespectadores que já ligaram, eu não tenho opinião formada, quero assistir o programa para ver o que eu vou achar, se eu vou poder criar a minha opinião própria. E é isso que a gente quer, né? Agora, se quer comentar, perguntar o que você quiser, os nossos contatos estão à sua disposição. 32090021, brgerais@redeminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampetti.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/Brasil das Gerais. Algo a dizer? Não deixe para depois, fale agora, compartilhe com a gente, isso é que é fundamental. Mas olha só, nós fomos para a rua para perguntar para as pessoas o que elas acham, né? De quem quer ensinar os filhos em casa. Será que essa é uma boa ideia? Eu acho que dependendo dos professores não acaba tendo uma perda completa do ensino, mas uma perda social que pode acarretar em problemas mais tarde para a criança, como no trabalho ou na faculdade, porque faculdade não tem como ser privada dessa educação. Bom, precisa de ver qual o sentido disso, né? Ele vai dar diploma para o filho? Diploma para o filho? Porque a escola que é credenciada, ela vai diplomar esse filho. E ele? Bom, cada um sabe o que faz, né? Mas eu acho que pode ser ruim para a criança, porque ela perde a oportunidade de de sociabilizar em outros âmbitos, né? É interessante que ela convive com crianças da idade dela. Não, eu acho particularmente que a criança é mais bem educada na escola, pois os princípios são mais básicos. Já eu acho que no caso dentro de casa, a criança vai aprender mais de acordo com o que o pai julga importante. Bom, eu acho a escola super importante porque tem todo um relacionamento externo, assim. Você conhece amigos, você conhece pessoas que vão ficar para sua vida inteira. Mas, por outro lado, a educação domiciliar pode ser bom, às vezes, para uma pessoa mais tímida, assim, uma pessoa que não consegue conviver, às vezes até para uma pessoa especial. Eu acho válida a educação domiciliar. Eu não sei nem se tem no Brasil isso, mas a gente vê no exterior que é bem comum os pais dando aulas para os filhos, professores particulares, justamente porque é que o filho fica mais em casa. Pois é, e você que está aí em casa, que está assistindo o programa, está aí no trabalho, opina, entra aqui nessa conversa, nesse bate-papo com a gente, porque, Ricardo, você é presidente da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, não é isso? Isso mesmo. Por que você defende? A gente viu ali muita gente dizendo, e o que eu mais escutei hoje era isso. Perde essa questão da convivência, do conhecimento, da convivência com a diversidade, conhecer meninos diferentes, ideias diferentes, uma escola e tudo mais. E você é defensor, né? Inclusive os seus filhos estudam em casa, não é isso? Isso mesmo. Pois é, por que você defende isso?
Bom, é bom que a gente entenda, já que você começou, né, falando sobre a questão da socialização, que às vezes isso é uma questão até mítica, né? Parece que há um mito em torno da socialização em relação à escola, como se a escola fosse o lugar para se socializar, como se o objetivo da escola... Não é também? Não é também, pode ser também, mas não é necessariamente o objetivo. E aí a gente acaba dizendo, como a escola, como ela é hoje, ela é recente na história da humanidade, então vamos dizer que a sociedade, ela não se sociabilizava antes da escola. Como é que começou, né? Os meninos eram levados para as praças, não é isso? Para aprender? Pois é, tem a história dos paidagogos, né? Paidagogos, isso. Isso, que levavam... Eram os escravos, né? Eram escravos diferentes, né? O Kleber conhece bem essa história. Conta aí, Kleber. Os paidagogos eram um escravo, né? Um servo que cuidava da educação dos filhos, né? Enquanto, né, os filósofos estavam nas praças filosofando e cuidando dos seus interesses, né? Tinha alguém específico que cuidava da educação, né? E esse negócio foi evoluindo, né? A educação, vamos dizer, foi sendo adaptada às transformações sociais, né? Até que começou a ser um bom negócio, né? Primeiro foi muito bem assimilado pela igreja, né? Pela igreja romana, mais tarde foi popularizado, né? O ensino coletivo foi popularizado, institucionalizado, até que se tornou obrigatório. Na escola, né? Mas como é que qual foi o momento que você decidiu? Falei, não, peraí, eu quero que os meus filhos estudem em casa, eu vou ensinar. É você ou sua mulher que ensina? 90%, né, 80% é ela, porque ela... Não, mas aí não é mais serviço para a mulher, não, porque as mulheres já têm que cozinhar, fazer isso, cuidar da família, então ainda tem que ensinar os filhos, é muita coisa, não? Pois é, mas a minha esposa, hoje ela é esposa e mãe de tempo integral, e ela, claro, conta com o meu auxílio total, né? Eu não faço o papel do gerente que chega lá para saber o que aconteceu, né? Mas eu participo ativamente, sempre que eu posso, eu participo ativamente desse processo, não dá para fazer. Agora, como é que é esse processo na prática? Os meninos estudam como na escola, história, geografia, ciência, biologia, como é que funciona? Bom, nós precisamos de algum norte e a gente eu utilizo algum projeto pedagógico que certamente eu busquei informação, algum projeto que é chancelado pelo MEC, né, hoje. Agora, para que eu tenha um norte, logicamente, eu estou preparando meus filhos, mas o que acontece é que não há um padrão massificado de aprendizagem quando a educação ela é domiciliar. A educação domiciliar ela respeita o ritmo de aprendizado de cada aluno, o que não acontece numa sala de aula, onde você tem crianças, adolescentes, jovens com uma dificuldade maior de aprender, outras com uma facilidade maior de aprender, e todos eles são encerrados no mesmo ritmo. Até porque não há condição de se fazer isso, o que em casa é possível. Eu decidi tirar, né, eu e minha esposa, tem 2 anos, na verdade você nunca tira... Que idade tem seus meninos? Você tem quantos? Você tem eu 2, tenho uma né? filha de 14 anos e um filho de 11. Aí, 2 anos atrás, vocês tiraram da escola. Isso mesmo. E o que esses meninos estão achando disso? Bom, eles estão gostando muito. O melhor seria perguntar a eles, né? Para que eles respondessem. Já havia um pedido no caso da minha filha, mas assim, no início eles ficaram preocupados apenas se eles iam se atrasar. Hoje eles percebem que às vezes um conteúdo que levava 4 horas para eles receberem na escola, eles aprendem mais rápido, eles chegam a aprender com 40, 50 minutos estudando em casa, porque a educação domiciliar não é ensinar conteúdo, apesar de que o Brasil tem uma educação conteudista, né? Mas assim, é um treino para o aprendizado. Você leva a criança, você ensina ela a aprender, não necessariamente você tem que ensinar conteúdo a ela. Às vezes também a gente aprende umas coisas que nem precisa muito, né? Mas assim, Kleber, você, os seus 3 filhos, né?
Também eu lembro o caso do Kleber, a gente deu uma polêmica na época, é polêmica até hoje, né? Porque você morava em Timóteo. Sim. E você resolveu, inclusive, você está sendo processado. Eu fui processado na época, né? Foram 2 processos, o civil e o criminal, né? E condenado nos 2. E acontece que, né, essa condenação, ela só expôs, na verdade, uma lacuna, né? Ela só expôs, né, para falar no português bem claro, ao ridículo, né, o nosso sistema judiciário, porque... Expôs os filhos de vocês também, né? Seus filhos, né? De certa forma. Para eles foi uma experiência muito válida, sabe? Porque eles foram os protagonistas de toda essa história, né? E participaram ativamente, porque foram em todas as audiências. Interessante que em todas as audiências e todas as vezes que eles foram questionados, eles expunham com muita clareza as convicções deles, aquilo que eles queriam. Que idade que eles tinham na época? Eles tinham 12 e 13 anos na época. Já tinha essa condição de expor com essa Sim, clareza. Exatamente, porque eles eram os primeiros que colhiam os benefícios, né, de não ter que acordar cedo para ir para a escola, de não ter aquela pressão de serem avaliados de uma forma que hoje, né, Rudá e a professora vão concordar comigo que não avalia na realidade, que é apenas um peso sobre as crianças, né? Um currículo totalmente desnecessário, desconexo. Então, o fato da criança... Visto, né, urgentemente, exatamente. O fato da criança se ver livre, né, dessa imposição já é já dá para ele um impulso, né, uma liberdade que permite a ele já começar a tomar gosto pelo aprendizado. Pois é, mas depois, né, ele não pode fazer um vestibular, por exemplo? Claro que sim. Pode fazer? O único requisito para... Ele não tem que ter lá o ensino médio? Não, o único requisito para se fazer estar pronto para uma faculdade é ter 18 anos. E tirar, no Enem, por exemplo, se ele tirar 400 pontos nas matérias e 500 na redação, ele já está apto para fazer uma Inclusive, faculdade. Eles chegaram a fazer na universidade, foram bem avaliados, né, no vestibular, né? Justo. Na época, né, como nós fomos condenados sem que houvesse uma audiência, o juiz não teve o trabalho de nos ouvir sequer, né, de ouvir, de conhecer os meninos. Então, nós decidimos, então... procurar um meio para que eles fossem avaliados. E aí pensamos no vestibular. E eles foram fazer vestibular de Direito? De Direito. E foram aprovados em 7º e 13º lugar. E eles tinham quantos anos na época? Eles tinham 13 e 14 anos na época. Né? Então, eu pensava, né, quer dizer, quando eu decidi tirar os meninos da escola, eu imaginei o seguinte, eu entendia que a escola era, vamos dizer, um mal necessário. Não é? Pela minha própria experiência. Mas eu esbarrava com a questão da obrigatoriedade. Eu imaginava, como fomos criados dentro dessa caixa, né, eu imaginava, então eu tenho que cumprir a lei. Até que eu pensei, peraí, por que eu tenho que submeter os meus filhos a essa tortura? Por que eu tenho que submeter os meus filhos, né, a esse tormento? A troco de quê? Né? E aí, foi aí que nós, quando fomos... eu imaginei, se formos descobertos, eu vou provar que estou educando, né, já que existe o interesse... Porque você foi condenado por abandono, né? Por abandono. Aí então, você disse que você não abandonou. Justo. Eu imagino, no meu raciocínio leigo, vamos dizer, eu imaginei, se o interesse do Estado é prover educação para os meus filhos, eu estou tomando uma decisão exatamente para prover a educação deles. Então, um dia que me questionarem, eu vou mostrar e vou demonstrar que estou educando e eles vão me deixar em paz. Lê do engano, porque quando a justiça veio com uma fúria tal que aí eu fiquei bravo, porque eu percebi que o interesse não estava na educação deles, mas que o interesse da justiça era tão somente que eles estivessem na escola. Por quê? Porque desprezaram o êxito dos meninos, né, em um vestibular, e não só isso, mas a justiça impôs que eles fizessem provas, e foram aprovados nessas provas impostas pela própria justiça. Mas, finalmente, nós fomos condenados por abandono intelectual,
sendo que os meninos haviam sido aprovados em todos esses testes que eles tinham feito até ali. Isso expôs claramente que o interesse do Estado não estava na educação. Não, claro que sim. Você me perdoe. Aí você está fazendo uma ilação. É a mesma coisa que falar, é direito meu me suicidar. Não é. O Estado não defende só a pessoa, defende a sociedade, os direitos. Não é... Veja, Kleber, eu não tenho dúvida nenhuma da boa vontade de vocês e do amor que vocês têm pelos seus filhos. Eu não estou aqui em função disso. Só que isso é o fim da democracia, da vida social. O que você está fazendo, você está trazendo uma cultura do egoísmo e do individualismo extremo. E tão é claro isso, nós pais não sabemos, não temos capacidade de competência técnica para dar aula formal. Nós temos a educação cotidiana, mas nós não somos técnicos, não somos formados para isso. É bem por favor. Então, veja só, vou te explicar, por exemplo. Qualquer educador, você pode ver, nenhuma escola deixa tirar foto do filho ou do aluno para aparecer e fazer propaganda do curso. Quem faz é político e marqueteiro. Mas educador sabe que isso vai causar um dano imenso. 2, não é verdade que o filho, estando numa audiência pública, ele fala que foi bom por um julgamento técnico da educação. O julgamento dele é afetivo, porque é o pai que está sendo julgado. Então vocês fazem uma confusão imensa, como se eles não conhecessem nada em relação à psicologia de 100 anos de estudo. E vocês vão atabalhoadamente criando argumentos que não são nem um pouco razoáveis do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, o que a gente sabe que é a melhor sala de aula? É a mais heterogênea possível. Isso aí vem de Lev Vygotsky, da década de 20 do século passado. E nós temos estudos que corroboram isso no mundo inteiro, de qualquer cultura. Ou seja, quanto mais próxima da rua, melhor é a educação. E por quê? Porque nós nos educamos por estímulos externos. Se eu fico em casa, o estímulo é de pai, mãe e talvez do irmão. Então, educação, e o que eu acho mais estranho no discurso de vocês, é que vocês falam que as escolas não avaliam direito, e aí vocês julgam que vocês fazem por uma avaliação formal, que é o vestibular. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, meio confuso esse discurso. Como se todas as avaliações fossem equívoco, mas o vestibular é ótimo. Rudá, mas nós usamos uma avaliação por não termos tido oportunidade de comprovarmos formalmente que os nossos filhos não estavam sendo vítimas de abandono intelectual. Então nós usamos de um recurso. E detalhe, nós sabemos, os meus filhos, eles não têm nenhum ponto de QI acima da média. Kleber, o que eu estou dizendo é que educação não é só para prova. A educação, a história da educação é para socializar as pessoas, para ele ter contato com o diferente, para ele saber ser tolerante. Então eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Qual é a sua... Kleber, por favor, você fala... Mas deixa ele perguntar. Mas deixa eu desenvolver pelo menos esse fim do raciocínio. Tá, então vai lá. Então, veja só, apareceu na televisão, há poucos dias, um caso de bullying que me deixou estarrecido. Os pais das crianças que sofreram bullying e os pais das crianças que foram os atores do bullying estavam perplexos, claro que defendendo seus filhos. Ora, se tivesse em casa, ele nunca saberia dessa disfunção social dos filhos. Por quê? Porque os filhos não estariam em contato com o diferente, não sofreriam nenhum tipo de qualquer situação constrangedora moral. Eu sofri, eu sou pequeno e estudei sempre em escola pública. É pela diversidade que a gente amadurece psicologicamente. Na família, não existe uma situação social do diferente, do japonês, do negro, do índio, da pessoa que é pobre, que é remediado, que não tem pai, que é filho de prostituta. Ele não tem... E a gente estuda livro na escola, e eu estou terminando aqui, não é porque a gente tem que aprender o que vai cair no vestibular. A gente estuda livro para a gente absorver naquilo que foi escrito uma visão do outro que escreveu. Olha, quando eu pego e defino um conjunto de apostilas definidas pela família que é o certo,
Quando eu pego e faço a aula de reforço, acorda a hora que eu estabeleço, fico conversando. Onde que está a educação? Isso é instrução, isso não é educação. A nossa cultura jurídica, cultura latina, é contra esse individualismo extremo que vem da cultura anglo-saxônica. Deixa eles falarem que a professora tem que falar nesse bloco. Deixa ela só falar e você completa, pode? Claro. Vamos lá, professora, o que você acha? Vez das mulheres também, né? Isso, nós não termina o bloco, vocês estão sabendo o que vocês vão falar para vocês dois? Eu vejo aqui, assim, em princípio, uma certa incoerência. Porque quando as pessoas que utilizam a educação domiciliar, elas o fazem detratando a escola pública, dizendo que a escola em geral, que o currículo é cheio, que tem violência, que não é um lugar adequado, etc. Mas eu não vejo. Tem violência mesmo. Tem violência, tem currículos às vezes são inadequados, tem isso tudo. Mas o que eu acho, então, abrindo um parênteses, o que eu acho importante, se nós vemos tantos defeitos na escola pública, nós fazemos associações para melhorar a escola pública e não para acabar com a escola pública. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, eu acho que isso é uma falsa questão, porque não é isso que mobiliza, vocês me desculpem, vocês dois. No fundo, no argumento de vocês, tem uma descrença na questão do Estado. Vocês não acreditam no Estado. Em segundo lugar, tem alguma espécie de posição político-religiosa que os mobiliza a não querer que seus filhos convivam com pessoas diferentes. Tá entendendo? Eu acho isso um pouco perigoso, porque nós podemos chegar em processos assim de fundamentalismos, em guetos, em situações assim inviáveis do ponto de vista social. Eu acho também, um outro argumento de vocês que eu acho que é uma... Então, não é o problema da escola, porque vocês encontrariam no leque da oferta das escolas que existem, principalmente você que mora aqui, e mesmo lá na região que ali é Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Encontraria uma escola pública ou privada, não é... que atendesse, que tivesse coerente ou mais ou menos próxima do seu perfil ou da sua demanda em educação. Agora, porque ensinar em casa os conteúdos escolares, eu acho, como o Rudá falou, eu não acho que pai e mãe vai ter competência para ensinar todos os conteúdos escolares às crianças até a idade de 17 anos, até o final do ensino médio. Não acho que teria competência, nem tempo, nem condições. Porque se ele vai saber física, química, matemática, história, na profundidade de uma pessoa que se especializou nesse campo, então eu acho, mas eu li sobre o movimento de vocês e vi que muitos discordam, inclusive, do currículo. Não é isso? Vocês levantaram muito aí a questão do aprender, muitos discordam até que a escola tenha que ensinar esses conteúdos. Seriam um outro tipo de trabalho, só atendendo aos interesses das crianças, etc., que eu acho também, assim, perigoso. Tudo isso eu acho perigoso, porque à medida que vocês dois, que parecem assim muito responsáveis, foram convidados para que estão fazendo, né? E fizeram muito bem feito essa tarefa de educar os filhos, na hora que a legislação abrir um precedente desse, nós estamos abrindo para uma certa situação de caos, porque muitos pais podem fazer bem, outros não vão fazer, e nós vamos criar, assim, uma situação, assim, muito injusta, porque as crianças são filhos de vocês, mas vocês não são os donos delas. E o Estado está fazendo bem, professora? Vocês não têm a propriedade. Tem escola que também não ensina bem, né? E o Estado faz bem? Mas isso nós temos que melhorar essa escola, você entendeu? E para isso também os pais têm direito de escolha, não é? Ou a gente acredita na humanidade e nas instituições que a gente cria para nos ligar como humanidade, ou então nós voltamos da selva. Pois gente. Cada um defende o seu. Eu achei esse exemplo do Rudá muito bom. Você tem seu filho em casa, educando, etc. Você não sabe que ele, diante de uma pessoa diferente, de alguma coisa, ele vai praticar o bullying, ele vai ser preconceituoso, porque ele não foi exposto a isso. Sendo exposto, ele pode ser corrigido.
Uhum. Ô, gente, eu tenho que chamar intervalo e, infelizmente, eu volto com vocês dois. Tá. Mas é porque tem que chamar, não tem jeito não. Olha só, nosso telefone tá aí, 32090021. Os nossos contatos pela internet estão aí. Fala o que você tá achando disso, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Você não pode perder, neste próximo noturno, o show do violonista-compositor Gilson Brito, um dos vencedores do Prêmio BDMG Instrumental, versão 2012, recebendo o convidado baixista Zeca Assunção. Noturno, quinta-feira, 23 horas, reprise domingo, 00:30. Até lá. Cuidar bem das pessoas. Esse é um dos segredos do PSB. E para cuidar bem das pessoas, o PSB não hesita em seguir políticas públicas de sucesso iniciadas por outros partidos. Talvez seja por isso que Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte pelo PSB, tenha sido apontado pelo Datafolha e pelo Ibope como o melhor prefeito do Brasil entre as capitais. Não perca no Mais Ação desta semana os desafios do piloto José Hélio em um dos principais ralis de velocidade cross-country da América Latina. E ainda a prática de esportes de ação e de aventura na terceira idade. Mais Ação nesta quinta às 5:30 da tarde. Até lá! Há mais de 30 anos, a mãe do tio vaga pelo mundo à procura do teatro, da arte, da vida.